30ª sessão ordinária do dia 31/8/2015. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, declaro aberta esta sessão e solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Vereador Admir Hartbart. Vereador Aurimar Lipinski. Presente. Vereador Celso dos Santos Berlato. Presente. Vereador Cláudio Finta. Presente. Vereador Edgar Eiper. Presente. Vereadora Inês Luiza Tamanini Rô. Vereador Johnny Tribes, presente. Vereador José Gotardi. Vereadora Margot Teoff. Eu quero, antes de começarmos, eu quero nominar as presenças que nós temos hoje aqui. Nós temos o Osnikine, nós temos o Gerson, que já é nosso freguês, né? Chiquinho, o Osvaril, o Jonei, o Hilberto Ror, os funcionários da casa, o Claudimir também, o Cláudio, da imprensa, e quero especialmente salientar que contamos hoje com a presença dos vereadores de São Bento, atuais, o Márcio Drevek e o Cláudio Mar. É Votroba ou Votroba? Votroba? Ok, obrigado pela presença. Seguindo o protocolo, fica suprimida a leitura da ata da sessão anterior, a qual declaro aprovada de conformidade com o regimento interno, facultando aos senhores vereadores o direito de manifestação até a próxima sessão. Solicito, na sequência, a assessora administrativa que faça a leitura das correspondências recebidas e do projeto de decreto número 4 de 2015, que regulamenta a audiência pública que acontecerá na próxima semana. Do Ministério da Educação, comunicados de número 173203, informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, referente à alimentação escolar creche, no valor de R$ 5.180, o PENAT, que é o transporte escolar, no valor de R$ 5.021,52, e a cota número 5, no valor de R$ 1.550,36. Informando a liberação da cota de salário do professor, no valor de R$ 52.929,44, e também informando o repasse da alimentação escolar no ensino fundamental, referente à cota número 7, no valor de R$ 6.876. Da Câmara de Vereadores de Corupá, ofício número 4 de 2015, da Presidência da Casa. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, a Câmara Municipal promove na próxima terça-feira, dia 8, às 19 horas, no plenário Haroldo Kiel, a primeira audiência pública do ano de 2015 para discutir, informar, esclarecer dúvidas e dar ampla publicidade sobre a indicação de número 38 de 2015 do vereador Cláudio Finta, o qual sugere a construção de uma ciclovia na rua Roberto Zaido. As questões levantadas na audiência, que é aberta à população, serão sistematizadas e enviadas à Prefeitura responsável por enviar ao Poder Legislativo, em forma de projeto de lei, a revisão urbanística. O intuito da audiência é estar fazendo uma abordagem completa de todas as questões relacionadas à mobilidade cicloviária, tema este que, somos sabedores, é de suma importância e urgência para melhorar a segurança de nossos ciclistas. Para tanto, devemos regulamentar a presente e futuras audiências de acordo com a Constituição Federal e nosso regimento interno. Diante do exposto e na expectativa de poder contar com a aprovação de meus nobres pares, antecipo meus agradecimentos firmando-me. Assinado pelo vereador Edgar Eiper, presidente da Casa. Projeto de decreto número 4. Regulamenta procedimento para a realização de audiência pública. O presidente da Câmara Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais do regimento interno, artigo 20, inciso 3º, e considerando a indicação número 38, de autoria do vereador Cláudio Finta, decreta. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. A audiência pública é uma instância de discussão onde o poder público informa, esclarece dúvidas e dá ampla publicidade sobre ações, planos e projetos públicos ou privados
relativos à política urbana de interesse dos cidadãos direta e indiretamente atingidos pela decisão administrativa. Artigo 2º. A audiência pública tem como objetivo específico a obtenção de dados, subsídios, informações, sugestões e críticas sobre o objeto do edital de convocação, com vistas a democratizar, conferir transparência e assegurar a participação popular na gestão da cidade. Parágrafo 1º. A sessão será de livre acesso a qualquer pessoa, bem como aos meios de comunicação, respeitados os limites impostos pela instalação física do local. Parágrafo 2º. A sessão deverá ser realizada em local acessível aos interessados e, quando realizada, em dias úteis, após as 18 horas. Parágrafo 3º. O quórum para abertura será o presente à sessão pública. Artigo 3º. A convocação para a realização de audiências será feita no período de 5 dias que antecederem, por meio de propaganda escrita e falada, assegurado o mínimo de uma inserção em jornal de circulação local e a fixação de editais em local de fácil acesso e na sede da Câmara de Vereadores e da Prefeitura Municipal. Artigo 4º. Todos os participantes deverão registrar a presença mediante preenchimento de formulário próprio a ser disponibilizado na entrada da sala onde ocorrerá a audiência pública, com a indicação do nome, endereço, telefone, e-mail e o nome da pessoa jurídica, pública ou privada que representa, se for o caso. Capítulo 2º. Artigo 5º. A audiência convocada será aberta pelo presidente da Câmara, o qual dará início aos trabalhos com a formação da mesa. Parágrafo único. Serão integrantes da mesa os representantes das entidades públicas e das entidades da sociedade civil convidadas, bem como as autoridades e outros presentes a critério do presidente dos trabalhos. Artigo 6º. A audiência será conduzida por um presidente, o qual é o representante da presidência do Poder Legislativo. Artigo 7º. São prerrogativas do presidente da audiência pública. Inciso 1. Designar um ou mais secretários para auxiliar nos trabalhos. Inciso 2. Apresentar os objetivos e regras de funcionamento da audiência. Inciso 3. Mediar os trabalhos de perguntas e respostas. Inciso 4. Decidir sobre a pertinência das questões formuladas. Inciso 5. Autorizar intervenções orais. Artigo 8º. São atribuições do secretário. Inciso 1. Recolher as perguntas formuladas pelos participantes de acordo com a ordem de oferecimento e encaminhá-las ao presidente. Inciso 2. Controlar o tempo das manifestações orais, quando autorizadas, registrando-as. Inciso 3. Redigir a ata da audiência pública. Inciso 4. Encaminhar o relatório consolidado, as sugestões recebidas e as perguntas e respostas da audiência para o Executivo Municipal. Capítulo 3. Dos participantes. Artigo 10. Será considerado participante da audiência pública qualquer cidadão residente na cidade de Corupá, sem distinção de qualquer natureza, interessado em contribuir com o processo de discussão mencionado no respectivo edital de convocação. Artigo 11. Os participantes poderão, após a exposição do tema, formular perguntas, pedidos de esclarecimentos e fornecimento de informações, bem como encaminhar sugestões que deverão, obrigatoriamente, ser apresentados por escrito com a indicação de seu autor, sob pena de não serem aceitas. Parágrafo único. As formulações que eventualmente não se limitarem às questões objetivadas na audiência pública serão desconsideradas. Artigo 12. Os participantes deverão respeitar o tempo estabelecido para a apresentação das perguntas, a ordem de oferecimento, o tempo de manifestações orais e tratar com respeito e civilidade os demais participantes da audiência, seus organizadores e expositores. Capítulo 4. Da realização da audiência. Artigo 13. A audiência pública terá a seguinte ordem. Inciso 1. Formação da mesa diretora. Inciso 2. Apresentação dos objetivos e regras de funcionamento da audiência. Inciso 3. Exposição técnica pelo responsável pela ação, projeto ou plano em análise. Inciso 4. Formulação e encaminhamento das perguntas e sugestões. Inciso 5. Leitura dos questionamentos e resposta. Inciso 6. Encerramento com a leitura resumida dos pontos principais da audiência. Seção 1. Dos procedimentos. Artigo 14.
Os participantes disporão de 15 minutos após a exposição técnica da matéria para apresentar sugestões, questionamentos e pedidos de esclarecimentos ou mais informações, obedecido o disposto no artigo 11 deste decreto. Parágrafo único. Poderá ser permitida uma réplica oral de 2 minutos após a resposta, desde que autorizada pelo presidente da audiência. Artigo 15. As questões formuladas serão lidas e respondidas oralmente ao público pela equipe técnica, que terá 2 minutos para responder a cada pergunta elaborada pelos participantes e esclarecimentos adicionais de mais 1 minuto após a manifestação oral do participante. Parágrafo único. Se houver excesso de questões formuladas, levando-se em conta a necessidade de observar o horário previsto para o término da audiência pública, as respectivas respostas poderão ser apresentadas por blocos, organizados por coerência de conteúdo, caso em que não serão permitidas manifestações orais. Artigo 16. O encerramento da audiência pública será efetuado pelo presidente no horário previsto no edital convocatório, com a leitura resumida dos pontos principais da sessão. Artigo 17. Ao final da audiência será lavrada a ata, que será subscrita pelo presidente da audiência e pelos secretários, devendo ser anexadas a esta lista de presença e relatório, consolidando as sugestões recebidas e as perguntas e respostas que será submetida ao Executivo Municipal e publicadas na página eletrônica do município. Capítulo 5. Das disposições finais. Artigo 18. As sugestões, opiniões, críticas e informações colhidas na audiência pública terão caráter consultivo e não vinculante, destinando-se a subsidiar a motivação do Poder Público Municipal quando da tomada de decisão acerca da matéria objeto da audiência. Artigo 19. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. São essas as correspondências, senhor presidente. Agradeço as leituras, encaminho as correspondências ao arquivo, sendo necessária a publicação do decreto que regulamenta a audiência pública que ocorrerá no dia 8/9/2015. Questiono os senhores vereadores sobre a possibilidade de inclusão da matéria na ordem do dia desta noite. Se todos estiverem de acordo, permaneçam como estão. Estando todos de acordo, está incluso o projeto. Ainda no pequeno expediente, eu questiono a assessora se há algum vereador inscrito. Agora, no grande expediente, mediante sorteio, concedo a palavra ao vereador Cláudio Finta. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente. Quero agradecer especialmente os nossos vereadores de São Bento, né? Cidade vizinha do nosso município. É um prazer tê-los aqui. Bom, primeiramente eu gostaria de comentar sobre a nossa perda do nosso secretário de Agricultura e Meio Ambiente, na terça-feira passada, que tirou sua vida e deixou uma lacuna muito grande em nosso município, porque era um rapaz que vinha fazendo um belo trabalho, organizou uma grande festa, bem organizada, muito bem planejada, um resultado positivo, e não se sabe qual a razão ele tirou sua própria vida. Então é uma perda realmente. Era uma pessoa que, no meu ponto de vista, um futuro político, honesto, trabalhador, né, envolvido com a comunidade. E foi uma perda muito grande, realmente é um pecado. Bom, referente à audiência pública, a qual foi solicitado por esse vereador, eu vejo que já está acontecendo rumores na cidade, né? Pessoas a favor, pessoas contra, mas esse é o objetivo. O objetivo é trazer para o nosso município o melhor, né? E eu vejo, andando por esses municípios vizinhos, que todas as cidades hoje já utilizam ciclovias, né? Algumas pessoas, poxa, mas eu moro do lado de cá, para mim andar na ciclovia tem que ir para o lado de lá, né? Quer dizer, não pode ser tudo como a gente quer, né? Tem que ter certas regras, tem que ter certo doutrinamento, senão não se ajeita a casa, né? Mas isso é muito bom. Está sendo feito algumas pesquisas em colégios,
onde eu já recebi uma série de informações que eu vou passar no dia da audiência, onde mostra que a maioria das pessoas concordam plenamente, principalmente pelo fato de que hoje a bicicleta é uma forma de se movimentar fisicamente, né? Então, e também de se fazer amizades, então é algo que é muito importante. Além de auxiliar na saúde, também faz um grupo de amizade muito grande. Isso tem hoje no Brasil inteiro, não é só em Corupá. Então, eu gostaria de, inclusive, contar com a presença de todos os vereadores, né, nesse dia, né? Que acho que, inclusive, deve ir mais algumas autoridades, né? E parece que, posterior a essa sessão, teremos uma reunião sobre isso, né, senhor presidente? No final da reunião, Cláudio. Né? Ok, beleza. Bom, referente à solicitação do nosso vereador Aurimar sobre os jogos de futsal interfirmas, eu entrei em contato com o nosso prefeito, e realmente a situação do município, não só nossa, não só do município, como das pessoas, né, como das indústrias, está tudo numa situação caótica, né? Então, ele ficou de verificar os custos que já estão alguma coisa licitado, né? E dentro de uma semana ou mais nós vamos dar uma resposta. Também falei com o secretário de Esportes, o Wilson Gessner, que também se colocou à disposição para discutir com o prefeito para ver o que pode ser feito de melhor. Tá? Então, essa resposta vem nas próximas... Pois não? Palavra, senhor vereador. Mas o torneio continua, né? Ele não Por enquanto, para, né? não tem nada definido. Ele não parou, tem nada então. definido. Não, Ele por está enquanto não tem nada definido. A princípio, a ideia era não fazer, pelo fato de que hoje as coisas estão realmente complicadas. Então... Vereador, me permite uma parte? Pois não? Cláudio, eu agradeço o empenho, né? Então, mas assim, vou reforçar de novo o pedido para que não deixamos isso passar em branco, porque como eu disse na última sessão, isso, na verdade, o esporte, ele, como você acabou de falar, o ciclismo, ele envolve muita coisa, amizade, saúde, várias coisas, né? O futebol em Corupá hoje, isso na verdade, é uma coisa de cultura, né? Para quem conhecia e quem participava antigamente, como eu tinha falado, tínhamos 12 campos de futebol de campo, hoje temos 2, 3, né? Então isso não dá para deixar morrer, né? Isso é uma cultura que tá em Corupá. E, presidente, nós conversamos aqui e tal, a gente temos que olhar com carinho para essa competição que está e assim nós temos que agilizar, porque na verdade está no forno, é para dia 20 de setembro, é para ser o começo desse campeonato, né? Então, agradeço desde já, mas sim, peço o empenho de todos os vereadores para que se mobilizamos e temos esse apoio à comunidade para que não deixemos de fazer esse evento, né? Eu reitero aqui mais uma vez que antigamente era mais fácil, né? Tinha 12 campos de futebol, tinha várias equipes, né? Se faziam vários torneios, né? O juiz era o fulano de tal, não precisava vir aqueles camaradas de preto lá da associação dos juízes, né? E era barato, né? Hoje, só para vocês terem uma ideia, são 12 mil reais que precisamos para pagar só os juízes, né? Mais os prêmios, a premiação, né? Mas tudo bem, vamos... Disso, tem o lado benéfico disso também, Sem tem dúvida. Empresários envolvidos que se doam, que ajudam e tal, mas assim, eles querem ver a contrapartida também da prefeitura, que hoje, na verdade, a gente entende que está defasado, está todo mundo passando por uma dificuldade, mas assim, eles querem uma contrapartida que, pelos olhos da comunidade, não está sendo feito nada, na verdade, a esse respeito. Então, vou repetir de novo, vamos olhar com carinho para esse lado e vamos tentar não deixar apagar essa... Não, sem dúvida, pode ter certeza que nós vamos discutir isso, vamos procurar fazer esse evento. Então, pessoal, também eu gostaria nós recebemos aqui todos um convite, né, todos os vereadores, em nome da prefeitura, em nome como representante do governo, gostaria de contar com a presença dos senhores, das senhoras, no dia 7 de setembro, na nossa praça, né, para abrilhantarmos aí o nosso desfile dos nossos alunos, nossas crianças, né, e de todos os que vão participar. Então, gostaria de reiterar esse convite aí, para que todos estivéssemos presentes. Vamos encher o palco, né? Ok, então? Obrigado pela atenção, pessoal.
Na sequência, passa a palavra ao vereador Ademir Hakpat. Senhor presidente, senhores vereadores, novos vereadores, público presente, meu boa noite. O que me traz hoje aqui são praticamente duas conversas que a gente teve com o povo, né? E, senhor presidente, eu gostaria que a gente fizesse uma moção ao DINIT, tá? Em nome da Câmara de Vereadores, todos os vereadores, talvez, como foi feito esse tempo atrás, que até o secretário de Obras fez algum serviço na rodovia, de melhorias, e como o DINIT está trabalhando na rodovia, daí conversando assim, ó, é conhecimento de todos, o trecho do Santo Antônio, ali, especialmente na lombada eletrônica, que quando chove, isso alaga tudo ali. E fizeram um bom trabalho em vários setores, e esse setor ali não foi mexido. Como na curva do Santo Antônio também. Na curva do Santo Antônio tem um trecho ali de uns 10 metros, que a vala está totalmente fechada. A curva principal do Santo Antônio, se vocês passarem ali, vocês vão ver que está aberto a vala legal, só que uns 10 metros realmente está fechado, então a água vai encher ali e vai passar pela rua também. Tá? E eu acho que seria uma coisa que naquela Baixada de Santo Antônio ali, vocês sabem, quem passa diariamente, quando chove ali, a planagem ali é grande. Só uma parte, seria antes, onde houve a barreira, né? Onde houve a barreira? Onde caiu aquela barreira, você está se referindo, né? Isso, é praticamente ali onde que é a lombada eletrônica ali, né? Essa parte ali, ela laga, ela não tem exploração da água, né? E aqui em cima, na curva principal, ali está fechado totalmente. Rubi, posso... na verdade, se você vai daqui para lá, no final da curva, que vai dar acesso àquela reta, ali foi feita a limpeza da valeta e a valeta eles interromperam e a água que vai correr pela valeta vai escorrer sobre a pista. Então, é um defeito que é grave. Por sorte, não choveu ainda. Né? Me permite a palavra? Pois não. Inclusive, nós indo Curupá-Jaraguá, quando chega no sinaleiro, Cláudio, ali cruza uma tubulação que vem do lado esquerdo da igreja, passa por baixo do asfalto. Ali seria de fazer uma boca de lobo para resolver esse problema, porque ali ele não tem como seguir com a valeta até vir na tubulação aqui embaixo, porque tem a entrada da floricultura, então por isso que essa água se vem pela pista. O certo seria eles abrir ali, fazer uma boca de lobo, ou puxar uma tubulação lá perto do sinaleiro, resolveria o problema daquilo ali. Senão, sempre vai ter água na pista ali. Seria isso. Demorou para se fazer alguma coisa, né? Estão fazendo coisa boa, só que para a gente não deixar esquecido esses dois pontos críticos que eu acho que tem na BR ali, que... Aí outro assunto, até comentando com o Cláudio ali, no dia 8, ter audiência aqui sobre a ciclovia, e a gente conversando assim, ó, tem a favor, tem os pró e tem os contra. E nisso, conversando assim, ó, tudo bem, a gente fala, convida para o dia 8 o pessoal vir aqui para trocar umas ideias, conversar sobre isso, né? Muito bom, né? Tem pessoas que têm aquelas ideias, talvez assim, pô, uma ciclovia, vamos falar em ciclovia, mas isso vai, em vez de melhorar, vai atrapalhar. É fácil, né? Sei que é difícil, assim, talvez para pessoas que vêm do interior, dizer, pô, mas então eu vou ter que cruzar a rua para andar na ciclovia. Mas eu acho que é uma boa, né? A gente fazer isso aí dia 8, discutir isso. Só que sobre isso, Cláudio, que é o líder do governo, entra aquela outra história que eu já bati bastante nessa tecla e vou continuar batendo, tá? Que estão me cobrando as lombadas. Aí me falam assim, estão falando em fazer ciclovia, só que não fizeram nenhuma lombada ainda. Roberto Zaido era para ter 4, 5 lombadas, não sai nenhuma. A rua do seminário, a curva do seminário, já deu vários acidentes, é para ter uma lombada, não sai nenhuma. Outro ponto crítico, que é aqui no cartório, também, né? Então, só colocar isso, porque assim, sabe, a gente fala sobre alguma coisa, discute e a gente recebe isso. Eu, sinceramente, eu sou um defensor disso e vou continuar cobrando, tá? Não, eu sei que está sendo feito bastante coisa, só que eu acho que é uma coisa que nós temos que pegar, como o Cláudio até concordou comigo esse tempo atrás, de fazer uma por mês, sei lá. Eu gostaria, Cláudio, que tu cobrasse isso do... Se me permite, senhor vereador, até eu havia comentado numa sessão anterior que eu tinha um deputado, amigo meu, que nos ia dar um auxílio, né?
mas as verbas estão, parece que, congeladas, né? Então, nós temos alguma outra saída ainda, mas essa vamos aguardar um pouquinho, mas nós temos uma saída para fazer alguma coisa ainda esse ano, ainda, com certeza. Em relação às lombadas, né? Bom, por hoje era isso aí. Obrigado. Eu gostaria, só um minutinho. Sim. Já que comentou em BR-280, eu gostaria de chamar a atenção a todos, né, que circulam por essa rodovia de Curupá a Jaraguá do Sul, que acho que eu levei uma multa hoje, porque eu ia me dirigindo a Jaraguá, e ali entre os dois trevos, o trevo que foi feito novo, a rotatória, é aquele condomínio residencial que fizeram ali no que era o autódromo, e o outro trevo é 60 por hora, né? E eu passei a 70, acho que levei uma multa lá. Tem o cara lá com a pistolinha lá. Então é bom nós respeitarmos ali. Eu nem me notava que aquilo ali é 60 por hora, é 80 sempre. E eu acho que levei uma multa hoje. Então, cuidem. Só me permite, então, Cláudio, também levei. Não vi nunca a placa de 70 ou 60, olha, meu Deus. Não, estou colocando hoje. Ok. Só tirar um pouco, Claudio, sobre isso aí, ó, é 60. E hoje tinha a Polícia Federal lá com o radarzinho ali. Sim, e não, pegaram exatamente. um monte. Eu passei 2 vezes de tarde ali. Hoje o caminhão E estava colocando estava as pegando ali. placas. Mas tem razão, é 60 ali. Vamos tomar cuidado. Obrigado. Na sequência, passo a palavra ao vereador Hoje eles estão colocando aqui. Aurimar Lipinski. Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadoras, a plateia aqui presente, nossos amigos vereadores de São Bento, sejam bem-vindos. Cláudio, lhe agradeço já por ter nos auxiliado no pedido anterior, mas tenho mais uma solicitação, peço ajuda do nobre vereador como líder de governo, certo? E dos nobres apoiadores também por uma causa. É assim, eu fui procurado por um amigo meu, comerciante, dono de um bar, um excelente ponto de encontros de amigos e tudo mais, que muita gente conhece, que é o Irani, certo? Eu gosto, como todo mundo gosta, de tomar uma cervejinha, tocar um violão, tocar uma gaita, e por sinal faço muito bem, né? Modéstia à parte dizendo. Mas, cara, tem uma coisa que está incomodando todas as pessoas hoje, é a forma que está sendo autuado o delegado. Não quer mais que faz um sonzinho ao vivo. Tu vai lá, tipo, num sábado de manhã. Temos amigos, até vou citar o nome dele, o Mário Kiel, todo mundo conhece, né? Ele tem uma caixinha de som, todo mundo gosta de lá fazer tocar uma música sertaneja e tal, o cara não está mais liberando. Entende? Eu gostaria de ver o que a gente poderia fazer em relação a isso, porque até a gente chegou e sugeriu para ele, não, então um dia a gente vai pegar e pagar um ECAD, que é aquela taxa que todo mundo paga para fazer uma festa, alguma coisa assim. Ele disse simplesmente que ele não vai liberar. Pô, mas se for para olhar desse lado, eu não tenho nada contra a cor, religião, time de futebol, cada um fazer, mas tem gente, tem até religiões e acha que Deus é surdo, entende? Que ficam gritando, berrando e incomoda os vizinhos também. Eu acho que não é por aí, entende? Eu acho que é o direito de ir e vir, a livre expressão. Então, eu acho que nós teríamos que pegar e fazer alguma coisa nesse sentido, porque eu acho que está prejudicando uma grande categoria aí, certo? Porque tem muitos donos de estabelecimento aí que eles é o seu sustento. Então, o cara vai lá, toca uma viola, toca uma gaita e tal, e o cara está querendo proibir isso. Só uma parte, Sim. Aurimar. Só para ficar claro, isso em que horário seria isso? Não, é durante o dia. Nós fazíamos Durante o dia? Muitas vezes acontecia de sábados de manhã. A reclamação é isso. Às vezes até um sábado de manhã. Isso é responsabilidade da Polícia Civil, né? Civil. Eu vou conversar com o Maurício, delegado, para ver o que a gente pode fazer. Dá uma conversada para a gente tentar amenizar isso, porque a gente foi procurado pela população. Eu acho que nós estamos aqui para fazer isso. Então, temos que levar uma resposta para eles. E eu acho que não é dessa forma que se resolve, é só proibindo. Eu acho que é conscientizando e eu acho que é por aí. Só me permite, Sim. vereador. Quando acontece isso, geralmente existe uma denúncia. Né, que senão, jamais o conheço, todos nós conhecemos o doutor Maurício, ele é uma pessoa que também gosta disso, mas provavelmente deve ser por denúncia que não está ocorrendo, porque hoje não é só à noite, não é só além daquele horário permitido, é Sim. o dia todo, né, que se alguém denunciar, lamentavelmente, a polícia tem que intervir. Não, né? realmente, eu então acho tem que ver o que está acontecendo junto
aquela comunidade, né, que é uma comunidade que eu conheço muito bem, né, mas vamos procurar saber para dar todo o apoio ao seu Irani lá. Obrigado, vereador. Só gostaria de lembrar que existe uma lei municipal que estipula o volume máximo durante o dia e à noite até uma certa hora, se não me engano é 10 horas. Eu só não me recordo qual que é esse volume máximo. Os decibéis, né, que pode ser usados. Tá? Então, eu não vejo, respeitando esses limites, eu não vejo por que não liberar. A não ser que esteja acontecendo outras coisas que nós não temos conhecimento. Não, com Senhor certeza. vereador, só um minutinho. Na verdade, eu também tenho conversado com o Irani sobre isso, e também com o Mário, com o Maurício, né, Sim. a dupla, né? É isso. E eles colocaram que, na verdade, não é pelo fato do som alto, é pelo fato de estar fazendo um evento, né? Mas isso temos que conversar, porque senão nas casas também não pode ser feito, né? Com Você certeza. colocar alguém para ir na tua casa também não pode ser feito. Lá na Então, minha a questão casa, da gente quando a esclarecer gente faz realmente uma o que tá. festinha na minha casa, eu vou usar a minha casa como exemplo. Eu não tenho nenhum vizinho que é xarope, digamos assim. Ah, cara, lá o pau pega, é uma gaitinha, um violão e às vezes vai até 2 horas da manhã, só que ninguém incomoda ninguém. Então eu acho que a coisa tem que ser assim. Eu acho que quando você está fazendo uma festa sadia, não vou dizer soltar foguete e ficar aí fazendo uma arruaça noite afora, né? Então eu acho que ninguém é obrigado a estar ouvindo isso. Aurimar, só reforçando o que a Margot falou. Na verdade é bem simples, existe uma legislação, tem federal, estadual e municipal que dirime sobre isso, e as coisas encaixando dentro do que a legislação pede, simplesmente tem que acontecer, né? Se a lei, infelizmente, for contrária, coisa que eu acho que não é, também não pode acontecer. Sim, não, né? com certeza. Mas a gente vai levar essa situação ao prefeito, na verdade, a assessoria jurídica, né? Não, eu agradeço. Daremos uma resposta aí à altura, né? Eu agradeço desde já, eu só estou comentando isso porque a gente foi procurado por essa pessoa que a gente é muito amigo das pessoas, então eu acho que temos que resolver, né, para não ficar uma coisa ruim entre a comunidade, entre o delegado que é o cara. Não, eu também me dou muito bem com o delegado, com o Maurício, inclusive a gente joga futebol junto e tudo, e eu acho que vamos dar uma atenção a esse caso aí, para tentarmos resolver da melhor forma possível. Obrigado. Eu passo a palavra ao vice e peço a palavra. Assumo a presidência e passo a palavra ao vereador Edgar Eper. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhores presentes, eu já nominei praticamente todos, mas quero dizer que nós contamos ainda aqui com a presença do presidente da Câmara de São Bento, né? O popular Edmar Geraldo Solomon, né? É isso. E também o assessor dele, o Marcos Vaz. Obrigado pela presença. Muito nos honra aí, vocês todos aqui hoje à noite. Vamos ter que retribuir isso em algum momento. Na verdade, eu só queria falar, o Cláudio já falou a respeito, né, de que, sobre o pesar que caiu sobre a cidade com o acontecido, com a morte do Jean, nosso secretário de Agricultura, né, e encarregado da Fundema aqui. E eu quero especialmente falar, eu falo com alguma propriedade sobre o assunto, porque tempos atrás, já faz algum tempo, eu tive em uma pessoa muito próxima da nossa família uma situação parecida, e essa pessoa acabou se suicidando, era uma moça, e que, na verdade, tinha uma situação muito parecida com a do Jean. Ela estava bem financeiramente, tinha uma vida estável, e ninguém notava absolutamente nada de anormal nela. Só a mãe dela que começou a insistir para que ela fizesse uma série de exames, e ela efetivamente fez alguns deles, e a última bateria de exames acabou saindo depois da morte dela. E nessa bateria de exames, na última, foi constatado de que ela tinha uma deficiência
hormonal, era algum hormônio no cérebro, que fazia com que ela agisse de forma, vamos dizer, atípica, ou não de forma normal, reagisse em algumas situações. Em outras palavras, foi constatada de que ela estava doente. E, pior de tudo, ela sofria de uma depressão patológica. Não era emocional, né? Era um componente químico que ela não tinha no cérebro, em alguns momentos. Fazia com que qualquer estresse, ela acabava agindo de uma forma exacerbada, o que levou ela a se suicidar. Então, gente, suicídio é doença. E é uma doença muito grave e é uma doença muito traiçoeira, porque você não tem tempo de se tratar. Se você tem câncer, você vai sentir alguma coisa e você vai lá, vai fazer um tratamento, qualquer outro tipo de doença. Este negócio, além de ser estigmatizado pela sociedade, não é? Porque a maioria das pessoas nem se dá conta, porque os dizem, não, mas o cara está bem, como é que se mata? Não é? Então, gente, eu tenho certeza absoluta de que, infelizmente, nosso amigo foi vitimado, porque esse tipo de reação você somente tem. Nós podemos fazer um exemplo bem simples. Você toma 1 litro de cachaça e os teus atos depois desse litro de cachaça vão ser diferentes daquela pessoa que você era antes. Então, da mesma forma, se você não tiver com o nosso equilíbrio é tão tênue, gente, né? E nós somos comandados por uma bateria de hormônios, né? Que se começar a tomar progesterona, eu vou começar a abanar o cabelo, talvez. Então, gente, vai o meu pesar, o sentimento à família e, infelizmente, todas as pessoas que o Jean tinha à volta dele acabaram perdendo, né, essa pessoa que para nós foi muito importante, que só fez bem nessa nossa cidade. Me permite a palavra, pois não, senhor Johnny. presidente. Até só para colocar que o Jean, ele veio normal para o dia dele de trabalho, trabalhou com a equipe até 10 ou 10 e alguma coisa, né? Sim. Com harmonia, né? E deixou, acho que a secretaria foi em torno de 10 e 15 por aí, onde que foi para casa e veio se enforcar. Mas trabalhou normal, em harmonia com todo o seu pessoal dentro da secretaria. Então, é mais ou menos o que o presidente falou aí, Nininho, né? Que você pode tem ter distúrbio, que a pessoa deu aquele momento, né? Travou o cérebro, foi lá e cometeu esse fato injustificável, né? Obrigado. Eu gostaria de aproveitar ainda a oportunidade para pedir para o Marcelo soltar... Marcelo está aí? Ah, está ali. Um artigo que saiu no G1, e não sei se todo mundo teve a oportunidade de ver. Banana, os agricultores estão se preparando para o futuro. Com algumas inovações, eles querem que a fruta, conhecida por ser bem barata, comece a ficar famosa pela qualidade. As encostas dos morros na cidade de Corupá parecem tapetes feitos de bananeiras. É uma cena bonita, que também esconde o segredo de uma fama, a de que a banana daqui é mais doce que qualquer outra plantada no Brasil. Pelo menos é o que dizem os especialistas. No inverno, a gente tem baixas temperaturas e baixa umidade, fazendo com que o cacho fique mais tempo no pé de banana, e esse retardamento propicia que se tenha um acúmulo de açúcar um pouco maior do que no período do verão. Para os bananicultores, é a chance de ousar. Agora, o que eles querem fazer é transformar essa fama em reconhecimento oficial. É que o Ministério da Agricultura está estudando se concede para essa região uma coisa chamada indicação geográfica, uma espécie de selo, reconhecendo que uma banana com esse gosto só nasce aqui. E isso pode valorizar o produto. A gente tem pesquisas, né, em todos os órgãos, principalmente de pesquisadores da EPAGRE. Então, hoje nós temos todos os atributos essenciais para conseguir a indicação geográfica. O resultado deve sair no ano que vem, mas o primeiro passo eles já deram. Desde o mês passado, os agricultores colocam um selo nas caixas que levam à produção.
Ele tem um QR Code, um código que mostra, num aplicativo de celular, em qual propriedade de Corupá a banana foi colhida. O consumidor merece receber um produto bom e saber quem produziu e de onde veio. E se veio da capital catarinense da banana, melhor ainda. E tem outra inovação que a maior cooperativa daqui já desenvolveu: vender a banana em bandejas de isopor, protegidas de fungos e de bactérias. Agora, falta vender essa ideia para supermercados e distribuidores. Se tudo der certo, a capital catarinense da banana pode mudar a fama dessa fruta. Aquele trato vulgar, tudo a preço de banana, não queremos mais. Queremos que ela tenha valor. Gente, a propósito disso, essa indicação geográfica, né? Ela todo mundo conhece champanhe, né? E todo mundo, ou muitas pessoas já tomaram tequila, né? Champanhe nada mais é do que um tipo de vinho, é um vinho produzido numa determinada região na França, né? Tanto assim que é na região de Champagne, e essa região ela é limítrofe com a Alemanha. Na região da Alemanha, o mesmo vinho que é produzido 2 quilômetros adiante, né, na Alemanha, não pode ser chamado de champanhe, porque eles têm a indicação geográfica, foi registrada pelos franceses daquela região. A mesma situação acontece com a tequila. A tequila é uma cachaça feita à base de agave, é uma espécie de cactus, que é nativo do México. E ele dá no México inteiro, onde você for no México, na região central, no Planalto, ele tem agave. Só que uma cidadezinha chamada Tequila fez o que os bananicultores de Corupá estão fazendo. Pegou e requereu para si a indicação geográfica, e hoje em dia todas as cachaças de agave são cachaças de agave. As que são fabricadas em tequila são tequila, conhecida no mundo inteiro. Então, isso aqui foi uma sacada muito inteligente, vai os nossos parabéns, os meus especialmente, ao pessoal que começou com essa ideia, né? Porque hoje o que a gente consegue viver, eu que sou do comércio, estou nele todo dia, você consegue vender quando você tem algum diferencial, né? O que todo mundo tem fica a preço de banana, como falou o nosso amigo ali, né? E se o teu for diferente, você já não discute mais o preço, você está falando de outro produto, né? Ah, mas é banana, sim, mas esta é a mais doce do Brasil. Eu achei que uma sacada genial. Eu só queria aproveitar, não posso perder a oportunidade. Eu vi uma entrevista com o Mijuca, que era o ex-presidente do Uruguai. É uma pessoa muito interessante, é um camarada que passou pela presidência, entrou lá pobre, saiu miserável, andava de Fusca todo dia. Então, ele é a antítese da maioria dos governantes de hoje em dia, né? É um camarada que realmente, assim, vale a pena a gente ouvir. Claro, ele tem lá uma inclinação bastante esquerdista também, tenho lá minhas dúvidas quanto a isso, mas a atitude e a forma de ser e de pensar desse homem é invejável. Tanto assim que ele esteve no Rio de Janeiro na semana passada e ficou hospedado num hotelzinho qualquer, daquele de representantes, né? E foi comer no bar da esquina, do bar do Zé, falando com o povo. Então, é o estilo dele, e é o estilo que a gente precisa começar a ver também aqui no Brasil, sabe? Começar a ter essa situação de que, se a minha Câmara me dá o direito de ter diárias, eu tenho que dar um jeito de ir a Brasília e a Florianópolis para gastar a diária, porque afinal é meu direito, entende? E essa mentalidade está começando a ser combatida, eu acho excelente, né? E o Mijuca é um exemplo disso. E ele contou uma história que eu achei bem interessante. Ele disse que um determinado cavalheiro morreu e foi para o inferno. Na verdade, ele era um cavalheiro, mais ou menos, ele podia escolher entre ir ao céu e ao inferno. Aí foi dada a ele a opção, ele disse, vou ver como é que é o inferno. Desceu e chegou lá e viu que havia uma grande festa, havia muitas pessoas,
comida, bebida, música, mas todos estavam meio tristes e ele não conseguia entender por quê, porque se a situação era tão boa. Aí ele foi ver, todos eles tinham os cotovelos invertidos. Então eles não conseguiam beber, porque o cotovelo virava para trás, e nem comer. Aí ele, pô, isso aqui não me serve, né? Foi embora, foi para o céu. Chegou lá, mesma coisa, grande festa, tudo muito bonito, e todo mundo feliz. Aí ele começou a olhar e viu que, nossa, eles também tinham todos os cotovelos invertidos. Mas por que eles estavam felizes? Porque um dava de comer ao outro. Porque um auxiliava o outro, né? Então, essa é a grande diferença. Nós temos que tomar cuidado para a gente fazer na nossa comunidade não o inferno e sim o céu. A gente tem que ser solidário, né? Isso está faltando muito nesse nosso querido planeta, né? Mais uma vez, a gente vê que o pessoal foge da África e morre em caminhões, né? Porque não tinha ar, porque estavam saindo de um lugar onde não podiam sobreviver mais. Por quê? Por falta de solidariedade. Dá o que pensar isso. Gente, eu agradeço a atenção de vocês. Uma boa noite. Devolvo a presidência ao vereador Edgar Eper. Ok, assumo a presidência. E... sem mais inscritos, eu suspendo por 5 minutos a presente sessão para a emissão do parecer ao projeto de decreto número 4 de 2015. Reabrindo os trabalhos, passamos agora à discussão e votação da seguinte ordem do dia. Votação única do projeto de decreto número 4 de 2015, que regulamenta procedimento para realização de audiência pública. Solicito à assessora administrativa que faça a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer ao projeto de decreto número 4 de 2015, que regulamenta procedimento para a realização de audiência pública. O voto do relator é favorável à proposta. O parecer da comissão é pelas conclusões, recomendando-se, na forma do voto do relator, a aprovação do ilustre plenário. Sala das Sessões, 31 de agosto de 2015, assinado pelo presidente da comissão, vereador Johnny Tribes, pelo membro, vereador Celso dos Santos Berlato, e pelo relator, vereador Cláudio Finta. É esse o parecer, senhor presidente. Agradeço a leitura. Está em discussão a matéria? Ninguém mais querendo discutir, submeto à votação eletrônica a matéria. Admir Hakpad, Aurimar Lipinski, Celso dos Santos Berlato, Cláudio Finta, Inês Luiza Tamanini Rohr, Johnny Tribes, José Gotardi e Margot Haufe. Aprovada a proposta. Antes de encerrarmos, eu convoco todos os senhores vereadores e convido os presentes para participarem da audiência pública no dia 8, que é terça-feira próxima, às 19 horas, qual tem como objetivo específico a obtenção de dados, subsídios, informações, sugestões, críticas sobre o projeto de edital de convocação, com vistas a democratizar, conferir transparência e assegurar a participação popular na gestão da cidade. Agradeço a presença de todos e declaro por encerrada esta sessão, marcando a próxima para o dia 14 de setembro do corrente, no mesmo local e horário. E antes de dizer boa noite, eu quero convocar os vereadores a uma reunião rápida na sala de reuniões, logo após o encerramento dessa. Uma boa noite a todas.